aí no nosso segundo encontro, né, vamos dizer assim, mas o nosso primeiro estudo dessa série. A ideia é que você leia o texto e a gente conversa um pouquinho aqui a respeito dessa matéria. Essa matéria hoje é para novos convertidos, pessoas que estão começando a caminhada na fé. Então, você que está começando agora na caminhada cristã, isso vai ser de extrema importância. Você que já é maduro, já está há um tempo na fé, vai te ajudar a entender como ensinar as pessoas a respeito da salvação, da nossa vida com Deus, o que é viver com Cristo, o que é ser cristão. E hoje a gente vai tratar a respeito de conversão, o que é se realmente uma pessoa convertida, a gente se converte em que sentido? Então, a gente vai partir para esse estudo, tá bom? Hoje a gente vai tratar um pouco a respeito desse assunto, ok? Então, o alvo dessa lição é para novos convertidos, né? E a discípulos de Jesus. A gente vai tratar sobre isso, né? Então é importante você entender que é algo bem básico, mas a gente tem que ter uma boa base para começar uma boa vida com Deus, tá? Então a gente começa com essa alegoria, né? O início da aula da nova vida, a conversão a Cristo, né? A gente vai usar muito essa questão das placas de trânsito para poder você entender. Aqui, ó, nas aulas de legislação de trânsito, aprendemos o conceito de conversão. Há placas que indicam que a obrigatoriedade de virar à direita ou à esquerda. Informa o sentido, né, se é proibido ou não. Então, usando essa alegoria, esse jeito de a gente entender, a gente vai entender o que é conversão. E existe essa placa que mostra o que é conversão. Outra placa indica a possibilidade de fazer um retorno, quando é necessário corrigir um trajeto. É necessário fazer uma conversão de 180 graus. É isso que a gente fala. Uma mudança de rumo, uma mudança de direção. Então, conversão é você estar indo num sentido e agora você se converte e começa a ir em outro sentido. Em qual sentido? Do sentido a Deus. Quando Adão lá se afastou do Senhor e toda a humanidade estava indo em outra direção, na conversão a gente vai na direção de Cristo. Então vamos lá. Você já teve essa experiência de ter cometido um erro, né, de percurso e necessário fazer uma conversão? Eu já tive um negócio assim, né? Eu estava indo, cortar um caminho e quando eu vi eu estava muito mais longe e tive que voltar. Quando a gente começa uma caminhada com Jesus, meus irmãos, é essa a ideia. Tu estava indo numa direção e quando tu encontra a placa escrito Jesus, tu vai em outra direção. E essa outra direção vai contra a maré, né? Vai contra o que essa sociedade ensina e prega. Por isso que às vezes é tão difícil de entender, né? Conversão, né, a Cristo. Conversão a Cristo é semelhante a fazer um retorno, né? Igual ao trânsito, como eu falei. Se você já se converteu, aqui ele fala, você já se converteu a Cristo? Em qual momento da sua vida, da sua história, né, de vida, concluiu que estava num caminho errado? Porque é isso que está faltando para muitas pessoas. Muita gente acha que conversão é frequentar uma igreja. Enquanto conversão é quando tu chega à conclusão que o estilo de vida que tu está levando não condiz com o que Deus quer para a tua vida. Então, entenda bem isso. Conversão é uma conclusão que tu chega com respeito à sua própria existência. Que tipo de vida você está levando? Então, chegou um momento na nossa vida, eu vejo por mim, que eu disse, eu quero viver diferente. Então eu me converto, entendeu? E lembre disso, qual foi o momento que tu sentiu isso? Qual foi o momento que você resolveu mudar de rumo? Tá? Conversão, ela precisa ter duas coisas importantes. Conversão a Cristo é caracterizada por dois importantes fatos. Fé em Jesus e arrependimento dos pecados. Porque a gente se converte a Cristo, a gente se converte à obra de Jesus. E a gente se arrepende. E essa palavra arrependimento tem que ter um entendimento maior. Arrepender não é apenas lembrar de algo que tu fez de errado, ou é remorso, essas coisas todas. No original, o arrependimento significa zerar, começar lá do zero. É como Jesus fala, precisa nascer de novo. Arrepender não de pontos, coisas erradas que tu fez na vida. Se arrepender da vida que você levou. Né? Conversão é igual a fé em Jesus, mais arrependimento dos pecados. Então você agora começa a ter fé na obra de Jesus e resolve começar de novo, se arrepende dos seus pecados
E esse pecado não é uma coisa ou outra, é o estilo de vida que você tem vivido até aqui. O que é fé, né? Isso é importante. É mais do que confiar. Isso aconteceu lá no filme do Indiana Jones, quando ele dá um passo de fé, né? Não tem esse vídeo aqui agora. Fé é igual a confiança, que gera entrega. Isso é fé, confiar. Confiar que Deus está ao nosso lado, confiar que a palavra de Deus significa aquilo que ela significa. Como diz aqui em Salmo 37, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então fé não é pensamento positivo, eu acredito que vai dar tudo certo. Fé é confiança na palavra do Senhor. Então tenha fé, desenvolva essa fé. É isso que faz a gente se converter, conhecer a verdadeira fé. Como eu falei, fé não é acreditar, fé não é pensamento positivo, fé é entrega, fé é confiança, tá bom? Essa é uma dinâmica que a gente faz, mas você que pode estar sozinho em casa não dá para fazer isso, tá? Em sua opinião, quem é Jesus? Sério, pensa aí, quem é Jesus para você? Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de tocar, eu gosto de fazer isso, mas a gente se reúne por causa de Jesus. Quem é Jesus? É uma pergunta, pensa aí. Se alguém te perguntasse quem é Jesus, ele é um cara legal tal. E aqui, Jesus é muito mais do que um cara legal. Olha só o que diz em 1 Timóteo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele é o nosso que veio nos resgatar. Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Ele veio a essa terra para nos aproximar de Deus. Então Jesus não foi só uma pessoa que viveu na história, que se sacrificou, que ajudou as pessoas. Ele é a nossa ponte. Ele é o nosso contato direto com Deus. O nosso acesso ao Senhor, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A razão da fé em Jesus é que ele é a única maneira da humanidade estabelecer um relacionamento com Deus. Isso se chama salvação. Então Jesus é o caminho que nos aproxima de Deus. Não é pelas tuas boas obras, por ser uma pessoa legal, não. É através de Jesus. Então entenda bem isso. Jesus é o caminho. A gente serve a Jesus. A gente confia na obra de Jesus que nos ligou a Deus. Tá? Através dele a gente consegue o perdão. Perdão não é só de algumas coisas erradas. Perdão é acesso direto ao Pai. Mas não somos todos filhos de Deus? Não, né? João 1,12 fala, mas todo aquele que o recebeu deu o poder de se tornar filho de Deus, né? João 1,12, né? Nem todo mundo é filho de Deus, só aqueles que o aceitam. A maioria das pessoas são criaturas de Deus. Eu sei que isso é meio duro, né? Nós todos somos criados por Deus, mas filhos adotados, só aquele aquele que se entrega a Ele, que Ele adota como filho, né? Então, todo aquele que o recebeu deu o poder de se tornar filho de Deus. É isso que diz em João. Tá? E aqui continua. Arrependimento dos pecados. O que é arrependimento? É isso que é importante lembrar. Primeiro, crer quem é Jesus, a ponto que ele nos faz com Deus, a obra dele na terra para nos aproximar do Senhor. Mas para ter salvação, para ter uma vida com Deus, tem que ter arrependimento e tem que ter a obra de Jesus, compreender a Jesus Cristo e arrependimento. E o que é arrependimento? Qual o conceito de arrependimento apresentado no vídeo, né? Que a gente não tem aqui agora, né? Para a maioria das pessoas, arrependimento é um sentimento. Eu tenho que sentir que me arrependo. Não é só isso não. Arrependimento, como eu falei, não é sentimento. É decisão. É atitude, né? A palavra na Bíblia diz o seguinte, né? Sobre a diferença de arrependimento e remorso. Remorso é porque te pegaram no flagra, aquilo ali te causa um incômodo. Arrependimento é reconhecer que precisa de novo. No original grego é metanoia, né? Mudança de mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma é a mudança de mente, é um recomeço. Então se arrepende do estilo de vida, muda o teu jeito de pensar a respeito da vida, a respeito do mundo. Isso é arrependimento. Então quando tu reconhece Jesus como teu Salvador, teu Senhor, entende a obra dele, se arrepende, ou seja, toma a decisão de começar de novo, olhar para a sua vida e dizer, não, eu vou zerar aqui e vou começar de novo.
você vai começar a entender o que é salvação e começar a viver essa salvação. Você vai começar um processo de conversão, mudar de vida. Tem gente que quer frequentar a igreja, quer ter a obra de Deus na sua vida, mas não quer mudança. Não quer tomar atitude, não quer abandonar os velhos hábitos, a velha vida. Tem que entender, irmão, que a Bíblia fala que tem que ter arrependimento, mudança, tá? Olha só o que diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 32. Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estavam sendo destruídos pelos seus desejos e enganos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. E aqui segue uma mudança. Uma mudança de atitude. Não é apenas acreditar em Cristo, frequentar um lugar, mas um novo jeito de viver, um jeito de se comportar, um jeito de agir. Tá? Abandone a velha vida. Vistam-se com a nova natureza. Ou seja, tu tem que ter uma atitude, não é? Então essa é importante. Olha, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os outros. Os pobres, né, que diz aqui. Então isso é o conceito de conversão, de nova vida, de novo jeito de ser, de aprender a viver essa nova vida. Não é apenas acreditar, não é apenas saber que Deus existe, é começar a ir em direção a Ele, viver como Ele deseja que você viva, tá? Cada um diga a verdade, não fique o dia inteiro com raiva, não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. E aí, atitude, não roube mais, não faça outras coisas, lute contra nossas fraquezas, né? Olha só o que ele diz aqui ainda. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Uma mudança, meus irmãos. Uma nova atitude. Não digam palavras que fazem mal, né? Palavras ruins, palavras torpes, como diz, né? Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, né? Fique atento, né? Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, insulto e maldade. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns com os outros. E perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Isso aqui, irmãos, é nova vida, tá? Abandonar certos hábitos, perdoar uns aos outros. Arrependimento é abandono da vida de pecado, a vida do passado. Então, crer em Jesus e começar uma nova vida, lutar contra velhos hábitos é importante. Então entenda bem isso, meu irmão. Olha essa bolinha aparecendo. Não é apenas frequentar uma igreja, como eu já falei, não é apenas saber a respeito de Deus ou nascer num lar cristão. É lutar contra a nossa própria natureza, é lutar contra os nossos hábitos, nossos vícios e deixar Deus estar nos transformando. Então muitas pessoas frequentam igrejas, conhecem a Jesus, mas não mudam de vida. São rancorosas, não perdoam ninguém, falam mal dos outros. Que cristão é esse? O cristão verdadeiro, ele procura se transformar e ser transformado por Deus. Não vive como vivem as pessoas desse mundo. Como eu falei, tem a mente transformada. Então, arrependimento de pecados é isso. É estar disposto a viver uma nova vida. Então, muitas pessoas precisam entender isso. Entenda isso, que tu vai encontrar salvação, vai encontrar paz. Conheça Jesus. Saiba da obra dele. Arrependa-se dos seus pecados e viva diferente. Aprenda a viver a nova vida. Mas vamos lá, continuar no... Como eu falei, arrependimento,
Abandono da vida de pecado. Vamos lá. Salvação pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Nossa salvação não vem das nossas obras. É um dom dado por Deus. Não é o que tu faz ou deixa de fazer, é o que Deus fez por você, né? Depois leiam em Mateus 3, do 7 ao 8, e Tiago, do capítulo 2, do 14 ao 26, que fala sobre isso. Está lá no livrinho, né? Conversão é ato único de dar as costas para o pecado, em arrependimento, e voltar-se para Cristo em fé, tá? E aí a pergunta: e você, já se converteu? Entendeu isso? Está a fim de mudar de vida? Se você se converteu, vai começar a ter uma nova atitude, tá? Primeira parte, conversão, né? Isso aqui é para tu construir o teu testemunho, escrever mesmo para você melhorar, saber falar do que Deus fez na tua vida e entender a si mesmo, né? Isso aqui é só um modelo de como foi a tua vida antes, agora com Cristo, né? E o processo da conversão e a vida agora com Cristo. Tá? Então, irmãos, deixa eu voltar aqui. Então, irmãos, espero que você tenha compreendido até aqui, né, sobre o que é conversão, tá? Leia o material e a gente vai conversar daqui a pouco, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo e nós vamos reunir por videoconferência. Anote as coisas que você tem dúvida para a gente poder conversar. Isso é só para facilitar o nosso diálogo ali, tá? E se você está vendo isso por acaso, isso é um grupo de estudo que a gente faz e depois a gente se reúne para estar debatendo essas ideias, tá? E hoje a gente falou sobre conversão, arrependimento e vida com Deus. Que Deus te abençoe e eu espero que Deus transforme cada dia mais as nossas vidas e nos capacite a ser pessoas melhores, cristãos melhores, tá bom? Fique na paz. Que Deus abençoe.